Vocês sabem a história completa de FNAF? Eu vou contar na mesma. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Inês Sobral e hoje vou-vos contar a história completa de FNAF. Então, peguem os vossos snacks porque aqui há história. Vamos começar antes da Fazbear Family Designer, ou seja, antes de 1983. Não temos muitas informações oficiais dessa época, apenas sabemos que William Afton e Henry Emily, dois melhores amigos apaixonados por robótica, decidem criar um restaurante para que crianças e familiares possam se divertir. É importante dizer que não temos uma data oficial da fundação da Fazbear Family Designer, mas a teoria é que seja entre os anos 70 e 80. Mas não é confirmado. Tirei os óculos para não fazer muita reflexão. Continuando. Antes dos acontecimentos trágicos que marcaram a história do FNAF, William Afton e Henry Emily fundaram a empresa Fazbear Entertainment com o objetivo de criar restaurantes familiares com animatronics inovadores. É uma ótima opção. O primeiro estabelecimento conhecido foi a Fazbear Family Diner e em 1983 surgiram os Springlogs. O que eram os Springlogs? Os Springlogs eram animatronics que funcionavam de duas maneiras, tanto como um robô, como um animatronic, ou como um fato para alguém vestir e animar as crianças. Dentro tinha uma trava de mola que juntava a parte metálica ao Springlog para que alguém pudesse entrar. Também usavam uma ferramenta chamada Hank Crank, uma manivela, para que a parte metálica não ficasse junta ao corpo. Porém, estes eram bastante perigosos. Falhavam com umidade, suor, vibrações ou movimentos bruscos, fazendo com que a mola destravasse e perfurasse o corpo da pessoa. Um pequeno spoiler que eu vou falar mais à frente é que aconteceu com William Afton em FNAF 1. Ainda em 1983 temos a primeira tragédia, a morte de Charlie, ou Charlotte, a filha de Henry Emily. A conexão de Henry Emily com a sua filha Charlie era irreconhecível. Eram inseparáveis, estavam sempre juntos e eram muito amorosos um com o outro. No entanto, William Afton com os seus três filhos, a conexão não era lá tão boa, era uma família um pouco peculiar, digamos, e acontecia que William tinha ciúmes da conexão da família de Henry Emily. Como Henry não tinha muito tempo para Charlie, ela acabava por ficar triste e sozinha durante o dia todo, já que o pai tinha que trabalhar no restaurante. Com isso, criou a Puppet, uma animatronic feita para cuidar de Charlie, brincar com Charlie e principalmente não deixá-la do lado de fora de um restaurante presa. Já sabemos o que aconteceu, né? Charlie fica preso lá de fora do restaurante durante uma festa de aniversário e Puppet não consegue chegar até ela para recorrê-la. Ficam as duas frente a frente, mas com uma janela no meio. Enquanto Charlie estava lá fora sozinha, presa, passa um carro, para do lado dela e quando a Puppet finalmente consegue chegar até ela, já é tarde demais e Charlie já está no chão, ali no meio. Está difícil gravar este vídeo porque o meu tripé não para parado no mesmo sítio, ele fica a cair, eu preciso de um tripé novo porque o meu está todo lixado. Ao ver Charlie naquele estado, o Puppet deita do lado dela e os dois apodrecem juntos, tanto o corpo como o animatronic. A partir daí, a alma de Charlie passa a possuir Puppet. Reconhecemos o ocorrido através de um dos minijogos do FNAF 2, Take Cake to the Children, onde William Afton, sim, William Afton, é conhecido como Purple Guy, uma figura roxa a matar Charlie. E assim temos a primeira vítima de William. Porém, em 1983 ainda temos outro acontecimento, a mordida de 83. Como antes tinha dito, William Afton tinha três filhos, Elizabeth, Michael e Grandchild. Esse Grandchild que ninguém sabe o nome dele, mas a teoria é que seja Evan. Ou Evan. Eu acho que Evan combina mais, mas fica ao vosso critério. Michael e seus amigos decidem pregar uma partida ao seu irmão mais novo. Essa partida que depois, né, deu problemas.
Assim que pegam em Crying Child, ou Evan, colocam dentro da boca de um dos Springlocks o Fredbear. Porém, nesse momento, o Springlock falha e acaba por morder a cabeça do Crying Child, para não dizer outra coisa, né? Ainda vivo, vai para o hospital, mas morre alguns dias depois. Ficou conhecido então como a mordida de 83. Depois disso, temos uma teoria de que Michael ficou uma semana de castigo, fazendo então o FNAF 4, que acontece dentro do quarto dele, onde ele tem os pesadelos, que são os Nightmares. Após a morte do Crying Child, a vida de William Afton muda drasticamente. Ele enlouquece e começa a estudar sobre almas, remnants e como dar vida a robôs. Após isso é onde começa verdadeiramente a história do FNAF. Em 1985, o Missing Children Incident. É um dos acontecimentos mais importantes da história toda de FNAF. E esse ano de 1985 é reconhecido pelos livros de The Week Before e The Into the Pit. Durante os aniversários, William Afton vestiu o seu Spring Bonnie, nem o seu Spring Lock, para atrair a confiança das crianças e assim levá-las para o Safe Room, uma sala nos fundos que claramente não era aberta ao público. E era nessa sala que ele fazia os seus incidentes, assim pondo o corpo dentro dos animatronics, o que fez com que nunca fossem encontrados, então a polícia deu como desaparecidos, porque claramente uma criança ia sair do restaurante do nada, desaparecer e é isso. Com isso, tivemos então 5 vítimas. Gabriel, que escondeu-se na casa de banho das mulheres, mas não deu muito certo. William encontrou-o e ele virou o Freddy. Ele possuiu o Freddy. Fritzy, que correu do William Afton e por isso em FNAF 1 vemos o Foxy a correr até à nossa sala, assim como um dos esconderijos do Freddy é a casa de banho das mulheres. Suzy, que foi a primeira que gritou por socorro e o William partiu a mandíbula dela para que ela não pudesse gritar, que virou a Chica e quando entramos na câmara da cozinha ouvimos um grito. É Suzy. Jeremy, que diferente dos outros saiu à pancada com William Afton, mas também não deu muito certo e é o nosso querido Bonnie. Por último, temos a Cassidy, que foi a última e foi espancada com um ferro. E é o nosso Golden Freddy. Não temos idades confirmadas, é entre 7 a 11 anos. Depois do acontecido, a Puppet ajudou as almas para que pudessem possuir os animatronics e assim os animatronics começaram a atacar adultos, confundindo-os com William Afton e claramente o restaurante perdeu a reputação e teve que fechar. As gravações apanham um homem vestido de coelho a levar crianças para uma sala suspeita. Chega a ser identificado que é William Afton, mas segundo as autoridades não há provas que o consigam culpar por homicídio. A primeira foi a Suzy, como já tinha dito, a Chica, e na Ultimate Custom Night ela diz I was the first, eu fui a primeira. Já a Cassidy, que é o Golden Freddy, foi a última e é uma das personagens mais importantes por estar ligado a um animatronic tão misterioso, se não o mais misterioso da história de FNAF. Ela é conhecida por ser uma personagem extremamente vingativa e vemos isso na Ultimate Custom Night, onde William fica preso em um ciclo de sofrimento. Quem é a causadora disso? Cassidy. Inclusive, durante o jogo, nós ouvimos a seguinte frase: The one you should not have killed. Aquele que não deverias ter matado. Já sabemos que é a Cassidy. O principal mistério é: será que o Crying Child também está ligado ao Golden Freddy? Não temos certeza porque não é nada confirmado. Não temos teorias a fazer sobre isso, então não posso vir aqui falar sobre o Crying Child ser o Golden Freddy, mas quando eu souber eu trago-vos a informação. O restaurante realmente fechou, mas o William não desistiu. Apresento-vos Circus Baby Pizza World.
é não ter que fazer ao dinheiro. William criou um novo restaurante e com eles novos animatronics, mas estes não tinham só a função de entreter crianças, como de raptá-las e esta gente dá inteligência a pessoas erradas. Como animatronics principais temos a Circus Baby, que é a principal de todas, a Ballora, Funtime Freddy e Funtime Foxy. Há a teoria que Ballora seja a esposa do William Afton, mas não há confirmações sobre isso. E além disso, no meu ver, isso não faz sentido porque ela não aparece desde 1983, então não fazia sentido ser ela. Estes animatronics tinham uma tecnologia mais avançada do que os outros. Adivinhem, a filha de William Afton, Elizabeth Afton, era apaixonada pela Circus Baby. William não deixava com que a filha chegasse perto porque sabia do que iria acontecer com ela, não é mesmo? Porém, ela não quer saber e quando encontra o pai distraído, vai até Circus Baby onde fica numa sala sozinha com ela. Lembram-se da habilidade que os animatronics tinham de capturar? Pois, ela tira um gelado da barriga, não faz muito sentido, e pergunta a Elizabeth se quer. A Elizabeth, como é uma criança, aceita e é puxada para dentro de Circus Baby. Assim, morreu. Mais uma para a coleção, mano. Com isso, Elizabeth passa a possuir Circus Baby, onde os olhos também mudam de cor. Os olhos da Circus Baby inicialmente eram azuis e depois ficam verdes, que é a cor dos olhos da Elizabeth. Mais uma vez o restaurante fechou e, segundo eles, o restaurante nunca foi oficialmente aberto e também porque houve uma fuga de gás. Sabemos que foi apenas para esconder a verdade. Depois disso, os animatronics foram transferidos para uma base subterrânea chamada Circus Baby Entertainment and Rental. E assim, em vez dos animatronics funcionarem num restaurante, eram alugados para festas privadas. E é daí que vem o Sexta Location. Para além dos fantimes principais, dos nossos quatro principais, The Circus Baby, Ballora, Funtime Freddy com o Bon Bon, que é seu fantoche, e Funtime Foxy, tínhamos também os secundários. Biddy Bab, Mini Irenas e o Electrobab. Como eu tinha dito, da tecnologia avançada, estes tinham reconhecimento de voz, sensores de detectar crianças, compartimento de captura e capacidade de se moverem por forma autónoma. Depois disso, as almas capturadas pelos Fantimes unem-se e desmontam-se, formando um animatronic, o Ennard. Lembrem-se desse nome porque vai ser muito importante nesta história. Assim que Michael sai do castigo, William Afton, para desmentir, faz um pedido a Michael, que é o seguinte: ir procurar Elizabeth. Afinal, ela estava desaparecida. Durante as 5 noites da Sister Location, Michael Afton segue as instruções de Circus Baby. Porém, na última noite, a Circus Baby engana-o e leva até uma sala nos fundos dos fundos chamada Scooping Room. Michael fica preso num mecanismo de instalação, onde Scooper, uma máquina que tinha como função tirar o endosqueleto de dentro dos animatronics, perfura o corpo de Michael, assim tirando os órgãos. Para mim é uma das partes mais nojentas do FNAF. Eu odeio esta parte. Assim, Ennard entra dentro do corpo de Michael e usa como pele para poder sair de lá de dentro, né? Para poder escapar de lá. Mas o Michael não morreu. Apesar de ele ter sido controlado por um metal e não ter órgãos dentro do corpo, ele não morreu. O corpo simplesmente apodreceu, mas graças ao Remnant ele está vivo. Vemos isso no mini-jogo do final de Sister Location. Agora a parte fica um pouquinho interessante. Vamos falar do Remnant. O Remnant, que era uma substância que ligava uma alma a um objeto que William descobriu ao desmontar os animatronics, os quatro principais, a Chica, o Freddy, o Bonnie e o Foxy. E detalhe, ele não desmontou o Golden Freddy.
Ah, Inês, e porquê que é interessante? É só isso? Não. Espera aí. Vemos que ele desmonta os animatronics num dos minijogos do FNAF 3, que é o Follow Me. E detalhe, isso está ligado ao mini spoiler que eu dei no início do vídeo. Mas isso é só mais daqui a pouco, eu só vou falar mais lá para a frente. Voltando ao Remnant, ele era descrito nos livros e em momentos dos jogos como um metal fundido com propriedades sobrenaturais. E é aqui que chegamos a 1987. Recapitulando, começa com FNAF 4, Sister Location, FNAF 2, FNAF 1 e FNAF 3. Estão a perceber a cronologia? E aqui estamos nós no FNAF 2 em 1987. Após o encerramento da primeira Freddy Fazbear Pizza, a Freddy Entertainment tenta recuperar a sua reputação. Então criam a nova Freddy Fazbear Pizza. Sim, nova Freddy Fazbear Pizza. Com isto também surgem novos animatronics, né? Bonnie e a Chica, o Freddy e o Foxy, só que ficam um bocadinho deixados de lado numa sala à parte. E eles apodrecem-se um bocadinho, ficam um bocadinho estranhos, então chamam-se Withers. Para além das outras tecnologias que o Sister Location tinha, né, os Funtimes, e a cena tem mais 3 novas habilidades. O reconhecimento facial, a ligação de uma base de dados criminal e sistemas de aumento de segurança. Porém, depois disso, os toys acabam por ter comportamentos um pouco estranhos e acontece a mordida de 87. Um animatronic mordeu a cabeça de uma pessoa durante o dia. A vítima sobreviveu, mas perdeu a parte do lombro frontal do cérebro. Suponho que seja esta parte, mas eu vou deixar para vocês verem. E nós só descobrimos isto porque o Phone Guy fala-nos do incidente lá em FNAF 1. It's amazing that the human body can live window the frontal lobe. É incrível como o corpo humano consegue viver sem o lobo frontal. Não sabemos quem foi a vítima, mas há a teoria de que seja o Jeremy. Quem é Jeremy? O Jeremy é o segurança que nós jogamos no FNAF 2. Mas não é oficial. Não é oficial. Também não sabemos qual foi o animatronic que deu a mordida de 87, mas há duas principais suspeitas que fazem sentido. A Mangle, que é a principal suspeita, porque ela está muitas vezes a nível humano, tipo a nível da altura humana, sem pensar que a mandíbula dela é extremamente grande, e também porque é uma das únicas que anda à solta durante o dia. E temos a Chica por conta do formato da mandíbula dela. Porém, muita gente confunde a mordida de 83 com a mordida de 87, então eu vou explicar a diferença de cada uma. A mordida de 83 foi em 1983 com o Crying Child e ele não sobrevive. Já a mordida de 87 foi em 1987, não foi confirmado qual foi a vítima, mas ela sobrevive. Vamos falar então mais um pouco do FNAF 2, do jogo. É o segundo jogo lançado da franquia, mas cronologicamente acontece antes do FNAF 1, como eu tinha dito anterior. Nesta nova Freddy Fazbear Pizza, da noite 1 às 6, nós jogamos com o Jeremy Fitzgerald, Fitzgerald, e na noite 7 com o Fritz Smith. Nos anos seguintes, depois de 1987, a nova Freddy Fazbear Pizza fecha devido à mordida de 87. Os Toy Animatronics são destruídos e os Withers são reconstruídos e reparados. Entre 1988 e 1992, William abre uma nova pizzaria. Adivinha o nome? Freddy Fazbear Pizza. Mas desta vez é a do FNAF 1 e os Wither animatronics que foram construídos de novo, né, reconstruídos, são a Chica, o Bonnie, o Foxy e o nosso querido Freddy. Deus do céu!
1993, há uma teoria muito apoiada de que o Michael Afton é o segurança noturno. Os animatronics atacam-no porque confundem com William Afton pela 50ª vez e a pizzaria acaba por fechar novamente, mas desta vez devido a condições financeiras e a mau estado dos animatronics. Ainda a falar de FNAF 1, na noite 4 o Phone Guy é atacado e morre. E na noite 7 o Mike, que é o Mike Smith, é despedido. Depois dos eventos de FNAF 1 em 1993, quando a pizzaria já está abandonada, William Afton volta lá para desmontar os animatronics. Freddy, Bonnie, Chica e Foxy. Acredita-se que ele fez isto para estudar mais um pouco sobre o Remnant, mas não há confirmações. Agora sim, chegamos à parte do mini spoiler que eu dei no início do vídeo. Ao desmontar os animatronics, as almas das crianças vão atrás de William Afton e ele esconde-se dentro do Spring Bonnie, né, os Spring Locks. Mas devido à umidade e à água que caía do teto, falhou. As peças metálicas perfuraram o corpo de William, mas graças ao Remnant ele ficou vivo. Porém, ficou preso. Daí nasce o Springtrap. Já 30 anos depois, em 2023, um grupo de jovens decide criar uma atração de terror na pizzaria abandonada. O objetivo era criar lendas sobre Five Nights at Freddy's para colocar medo nos visitantes. Enquanto procuravam objetos antigos para que pudessem levar para a atração, entre eles encontraram peças de animatronics, cartazes, entre várias coisas. Porém, na safe room encontraram um fato velho e, sem saber que tinha um cadáver lá dentro, levaram para a atração. Aí, FNAF 3. Em FNAF 3, o Springtrap tenta matar-te e também temos os Phantoms Animatronics, que são ilusões. Eles não te atacam, eles só aparecem à tua frente para te atrapalhar. No fim do jogo há um incêndio e a atração incendeia, fica tudo. Mas adivinha, o William não morre, ele volta em FNAF 6 como Scrattrap. FNAF 6, oficialmente chamado como Freddy Fazbear Pizza Simulator, é onde acaba a história principal da família Afton. E a teoria mais aceita é que Michael Afton é novamente o gerente da nova pizzaria, mas nada é confirmado. Nisto tudo vocês perguntam onde anda o Henry? O Henry saiu da empresa assim que soube da morte de Charlie. E eu não contei porque esqueci. Estou a contar agora, eu estou a contar agora. E agora em FNAF 6 ele construiu a pizzaria para conseguir raptar os animatronics possuídos. Lembram-se do Ennard? Pois. Então, após sair do corpo do Michael, eles expulsaram a Baby do Ennard. Então ficou a Circus Baby e o Ennard, que mais tarde transformou-se em Montel Freddy. Uma coisa horrível, feiosa, terrível. Há quem ache porque ela era a principal e como mandava os outros fazer muita coisa, eles não gostavam e expulsaram-a. E então, neste plano do Henry, nós temos os 4 animatronics principais. Scrap Trap, que é o William Afton, que sobreviveu ao incêndio de FNAF 3. Scrap Baby, que é uma Circus Baby reconstruída, que ainda é possuída pela Elizabeth Afton. Molten Freddy, um antigo Ennard sem a Baby. E o Lefty, um animatronic criado por Henry para capturar Puppet. Estão todos lá atraídos propositalmente e incendeia o lugar. Acham que é o final do William? Não é, não é. Em Help Wanted, ele volta como Glitch Trap, que é uma identidade digital ligada a William Afton. Chegamos ao Ultimate Custom Night, que não tem muito para falar. Sabemos que é depois, logo a seguir do FNAF 6.
onde William Afton fica preso num círculo de sofrimento feito por Cassidy. Por que é que existem tantos animatronics no Ultimate Custom Night? Eles representam os traumas e as vítimas ligadas à história de William. Não existe um final tradicional para este jogo, apenas sabemos do ciclo em que William fica preso, ele morre, nasce e volta a sofrer, morre, nasce e volta a sofrer. É o fim do William? Durante muito tempo pensámos que sim, mas depois veio à tona Help Wanted, Secret Breach e Ruin, onde o Glitch Trap aparece e mais tarde o Mimic, que torna a situação mais complexa. Passa-se muitos anos de FNAF 6 até descobrirmos o novo shopping de Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, o shopping de Secret Bridge. Neste nós jogamos como o Gregory, que fica preso na Pizzaplex durante a noite, e temos um aliado que é o Glamrock Freddy. Ele sofre uma falha durante um show e decide ajudar o Gregory. Neste temos principais animatronics, o Glamrock Freddy, Glamrock Chica, a Roxanne, mais conhecida como Roxy, o Montgomery, mais conhecido como Monty, o Sundrop, o Moondrop, o DJ Music Man e os Bots. São uns chatos. Como nada é um mar de rosas, temos a vilã, que é a Vani. O nome dela é Vanessa. Ela trabalha como segurança da Pizzaplex, mas está sob controlo do Glitch Trap, que lhe faz parecer e agir como uma assassina. O objetivo é sobreviver até às 6 da manhã com que o Gregory possa sair da Pizzaplex, e durante a noite destruímos os outros Glamrocks animatronics para melhorar o Glamrock Freddy. Neste jogo temos vários finais, e no final do Burn Trap é quando o Gregory e o Freddy descobrem uma área subterrânea debaixo da Pizzaplex e encontram o Burn Trap. Inicialmente, muitos fãs pensam que o Burn Trap era William Afton. Novamente, é só especulações, ok? É teoria, não é confirmado que é William Afton. No entanto, após o lançamento de Ruin, os fãs pensaram que não pode ser o William e sim o Mimic. Quem é Mimic? Eu já vou falar do Mimic. Também aparece uma massa enorme de animatronics fundidos, que inicialmente dá-se o nome de The Bolt, mas mais tarde de Tangle em materiais oficiais. E agora entramos em Five Nights at Freddy's The Ruin. É a continuação da história de Secret Bridge após a destruição da Pizzaplex. Nesta temos como protagonista a Cassie, que é uma amiga de Gregory, onde recebe uma mensagem de emergência que parece ser Gregory, e decide entrar na Pizzaplex sozinha, porque é uma ótima ideia. Logo no início, a Cassie encontra um objeto especial, que é a Vanny Mask, ou o Vanny Mask, eu acho que é a Vanny Mask, porque é uma máscara, que lhe dá alguns superpoderes. Permite-lhe ver objetos invisíveis, aceder a sistemas digitais e passar por zonas inacessíveis. O que é que ela quer mais? Os animatronics estão destruídos, mas apenas um muda completamente, que é o Sun e o Moon, que eram gêmeos, dois irmãos. O Sun era muito amigo, mas o Moon queria acabar com a tua raça. Mas em FNAF The Ruin ele vira o Eclipse e ajuda a Cassie. Lembram-se quando eu disse que parecia ser o Gregory a falar? Pois bem, durante o jogo todo, a Cassie pensa que é o Gregory, mas no final descobrimos que é o da Mimic. Depois do Mimic escapar, o Gregory, o verdadeiro Gregory, consegue contactar a Cassie e ajuda, diz para ela ir para um elevador, mas enquanto o elevador sai, ele cai. O elevador cai e o jogo acaba sem mostrar se a Cassie sobrevive ou não. Mas quem é Mimic? O criador de Mimic, Edwin Murray, fez-lo com o objetivo de o ajudar no trabalho, brincar com o filho David e imitar pessoas.
David acaba por morrer num acidente e Edwidge tem uma crise de raiva e acaba por desfazer parcialmente Mimic. Ele acaba por aprender esse comportamento violento. Porquê? Porque ele foi feito para imitar as pessoas. E aqui chegamos a Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Durante o jogo jogamos como Arnold, um técnico e engenheiro enviado para ir lá investigar as coisas. Grande parte do jogo ocorre na Murai Custom Manor, que era a oficina e mansão onde Edwin fazia os fatos e construía os robôs. E ao longo do jogo descobrimos como foi feito o Mimic, como é que ele conseguiu aprender a imitar as pessoas e o porquê dele ser perigoso. Com isto acabamos a história do Five Nights at Freddy's até 2026. Provavelmente vai sair mais coisas e depois eu venho cá contar-vos. Se chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar nos comentários o vosso personagem favorito do FNAF e se quiserem alguma série ou jogo que eu pesquiso aí as coisas e falo sobre ela. Muito obrigada e até à próxima!